Quantas ações você tem em carteira? Vale a pena diversificar com fundos de investimento? Como o analista Murilo Breder investe? Tudo isso você descobre depois da vinheta. E aí, Murilo, seja bem-vindo. Olá, Caterine. Olá, investidores. Vamos lá para mais uma edição do Analistas em Ação. Isso aí, sejam bem-vindos, investidores. Murilo, hoje a gente vai falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, que é como a gente pode diversificar a nossa carteira, principalmente para quem gosta bastante, né, de investir em ações. Na tua visão, como começar? Quantas ações a gente deve ter em carteira para ser considerado um portfólio equilibrado? Perfeito. Uma resposta exata a gente ainda não tem, tá? Mas já tem algumas pesquisas, tá? E todas elas apontam para a mesma direção. Tem um gráfico bem bacana que sempre que me pergunta algo desse tipo, eu gosto de mostrar. É um dos estudos sobre quantas ações você deveria ter em carteira, tá? Então, que gráfico é esse que a gente está vendo na tela aqui agora? No eixo vertical é o desvio padrão da sua carteira e no eixo horizontal, como que esse desvio padrão vai se comportando conforme mais ações você vai adicionando no seu portfólio. Então, se você tem uma única ação, o desvio padrão da sua carteira, ou seja, a oscilação da carteira, é o desvio padrão desse ativo, né? E eles foram fazendo esse estudo de, por exemplo, se eu coloco 2, 4, 6 ativos, como que o desvio padrão vai evoluindo, né? E a gente percebe pelo gráfico que ele tem um platô, né? A partir de 10 ativos, a diversificação já não começa a ficar tão eficiente assim. O ganho de diversificação com a chegada de mais ativos, ele começa a ficar platonizado. Então, combinando isso com outros estudos, a maioria da galera chega nessa faixa entre 10 e 20 ativos, tá? Ou seja, por exemplo, uma comparação entre um cara que tem uma carteira de 40 ativos e um outro que tem 50. O desvio padrão dessas duas carteiras é bem parecido, tá? Esse que é o ponto. E eu gosto bastante dessa faixa de quantidade de ações, porque na prática, né, você precisa minimamente acompanhar os ativos que você tem na carteira. É óbvio que não precisa ficar aqui todo dia na tela do computador, esse é o meu trabalho, né? Mas quem investe deveria minimamente acompanhar como é que está indo a performance, por exemplo, temporada de resultados é algo importante para ver se a empresa conseguiu evoluir no lucro, no fluxo de caixa, né, se está aumentando o pagamento de dividendos ou não. Esse é algo que o investidor deveria ficar de olho. Então, se você tem muitas ações, mais de 20, é muito difícil você controlar, né, saber o que está acontecendo em cada uma dessas posições. Então, essa é a faixa que eu acho que é interessante para a gente falar de uma diversificação eficiente de portfólios, tá? Acima de 10 e não muito mais do que 20, 30 ativos, eu acho que aí já está exagerando demais, tá? Até porque, se a gente for olhar para o Brasil, por exemplo, que a gente tem relativamente poucas opções de ação ainda em relação aos Estados Unidos, está crescendo, felizmente, muitos IPOs aparecendo aí, mas comparado com os Estados Unidos é uma porção relativamente pequena ainda. Mas se você tiver muitos ativos na carteira, o que vai acontecer com a sua performance aqui no Brasil? Muito provavelmente vai ter um retorno parecido com o Ibovespa ou com o IBRX, né, que é as 100 maiores ações do Brasil. Porque é a lógica, né? Se você tem a grande maioria das ações que estão na bolsa estão no seu portfólio, você vai ter um retorno muito próximo da média. Então, para quem está buscando um retorno acima da média, é preciso saber escolher bem os ativos. Então, de novo, é essa faixa entre 10 e 20. Murilo, e em relação a esses 20, né, ativos, pode ser tudo do mesmo setor, é bom diversificar setor também, pode ser só valorização ou também serve só uma estratégia de dividendos, como que a gente faz assim esse equilíbrio? Perfeito, essa é uma dúvida, na verdade, muito comum, tá, dos investidores, porque eu, por exemplo, aqui eu sou responsável por duas carteiras, né, de small caps e de dividendos. Tem a top 10 do Zé Falcão, tem fundos imobiliários, tem, enfim, uma infinidade de opções. A carteira semanal do Hugo, né, para quem gosta aí de ir pelos ativos, pela análise técnica. Então, como que o investidor considera tudo isso e monta uma carteira de investimentos, tá? Eu queria aproveitar o programa aqui para abrir um pouco da minha própria carteira de ações, tá? Para vocês entenderem que, de fato,
eu falo aquilo que eu prego, que eu recomendo para vocês. Por exemplo, 32% da minha carteira de renda variável está em PDRs. Né? Eu, de fato, tenho uma parcela dolarizada significativa na minha carteira. E eu acho que os investidores deveriam ter. Então, quando eu falo que eu acho que vocês deveriam ter, é porque eu tenho e eu acho que faz sentido. Tá? 20% hoje é small caps, essa parcela oscila um pouco, tá? Na verdade, eu tinha muito mais small caps do que tem hoje, mas algumas small caps viraram blue chips, felizmente, isso é um bom sinal, né? Hoje, blue chips aqui é 25%, hoje eu tenho 7% de caixa, normalmente eu costumo ter um caixa bem baixo, porque, enfim, eu acho que fazer market timing, né? Acertar quando que o mercado vai virar, quando que ele chegou no topo, nem a gente que é analista consegue, tá, ter essa bola de cristal. O mercado é muito mais complexo do que parece. Então, a disciplina de simplesmente manter a disciplina dos aportes e seguir comprando boas ações é o caminho, tá? Então, eu não tento fazer market time, exceto quando realmente eu tô com bastante pé atrás. Nesse caso aqui, o caixa, como a gente vai comentar daqui a pouco, vai abrir um fundo aí que eu gosto, vai reabrir, né, para captação, um fundo de multimercado que eu gosto pra caramba, eu vou inclusive falar dele daqui a pouco, então é por isso que eu tenho essa parcelinha de caixa um pouco maior. E aí embaixo, a parcela de fundos, que eu acho que desses ativos que eu falei aqui, é a parcelinha, a estratégia que mais está crescendo, tá? Conforme meu patrimônio vai aumentando, eu não preciso mais correr tanto o risco de ter tanto dinheiro assim em ações, sem falar que eu delego a função para um gestor, e gestor que é super qualificado, com histórico bem legal e que eu confio, né, na gestora. Então, eu gosto bastante dessa estratégia de fundos e é algo que provavelmente a carteira do Murilo daqui a 5, 10 anos vai ter uma parcelinha cada vez maior de fundos dentro dela, tá? Aproveitando que você está abrindo assim a sua carteira, né? Eu queria entender um pouquinho da tua experiência como investidor, há quanto tempo você investe, quais foram os principais erros e acertos da jornada, né? Abrindo um pouquinho também da minha experiência, no momento eu estou naquela etapa que só tem reserva de ações, né? Estou começando aí nessa jornada, mas me conta um pouquinho sobre a tua experiência. Então, eu fiz algo super não recomendado, né? Que é, de fato, começar investindo 100% em ações. Né? E, de fato, isso continua não sendo recomendado para praticamente ninguém, tá? Mas aqui fica um ponto que eu acho que é importante o investidor ter na mente, tá? Para conseguir ter retorno, é preciso correr risco. Não existe essa história de eu quero conseguir retorno, mas sem estar disposto a carteira oscilar. Não tem como. Faz parte do jogo, tá? E aí, e outra coisa, que eu acho, a minha visão que é um pouco polêmica, é que eu acho que se você tem pouco dinheiro, e eu já estive muito nessa fase, eu sei exatamente como tem pouco dinheiro, eu acho que a hora de arriscar é essa aí mesmo, entendeu? Porque se tem pouco dinheiro, ou o pouco dinheiro vira menos ainda, mas aí não vai impactar tanto a sua vida, porque já tem pouco mesmo, e se subir muito, né, valorizar bastante, pô, você já deu um baita passo, né, porque é aquela história, acho que muita gente começa a investir com R$1.000, e aí olha para o vizinho que tem 500 mil, e acha que é um negócio totalmente de outro mundo, mas você tem que parar de olhar para o lado e olhar para você mesmo, né, se você tem R$1.000, o seu foco é chegar em 2.000, chegar em 2.000, você dobrou seu patrimônio. Aí depois você chega em 5.000, depois chega em 10. E aí, esse valor vai só aumentando, tá? Chega uma parte que os juros compostos aí começa a fazer um trabalho maravilhoso e a sua carteira vai embora. Então acredite em mim, você que está nesse início de jornada aqui, que tem pouco dinheiro investido, paciência, porque vai demorar uns 5 anos para isso acontecer, mas vai pegar. Tá? Vai pegar no tranco e acredite, os juros compostos vai fazer a sua parte. Então, eu fiquei uns 2 anos, assim, dos meus primeiros... Eu comecei investindo diretamente em ações, tá? Eu já contei essa história algumas vezes, né, que eu tinha um dinheiro sobrando, eu até fui com a minha mãe no Banco do Brasil tentar investir num tesouro direto na época e não consegui, isso foi 2014, 13, não consegui, acabei, por ter passado raiva no banco, fui direto para ações, tá? Eu tinha lido alguns livros falando que uma carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível a longo prazo e comecei a investir direto em ações. A diferença é que, primeiro, eu sempre fui muito propenso a risco, sempre, assim, muito acostumado. Óbvio que no início, ninguém está acostumado logo de cara, né? Se assusta, se começa a comprar ação, aí vê a ação subindo e caindo o tempo inteiro.
para quem nunca viu isso, pode dar um susto inicial, mas como eu já fui desde o início assim, né, eu não fiz essa gradação de entrar em renda fixa, depois ir para fundo imobiliário, eu fui direto para ação, eu já me acostumei, né, desde cedo, tá? Então, e outra coisa que é diferente, assim, e aí como o dinheiro estava em jogo, eu comecei a estudar bastante, né? Então, as ações que eu tinha ali, eu realmente acompanhava, eu lia livros, escutava podcasts, que na época nem tinha tanto podcast, é algo mais recente, dos últimos 2, 3 anos, né? Mas muito YouTube, enfim. Então, eu vivia mercado financeiro, tanto que acabei virando analista, né? De tanto que eu respirava o mercado financeiro. E outra coisa diferente que eu fiz é que, e eu faço um pouco disso até hoje, a minha estratégia, eu acabei quebrando aqui em blue chips, em small caps e tal, mas não falei o quanto disso são empresas que pagam dividendos ou não. Mas é porque realmente é misturado, né? Existem small caps que pagam dividendos, existem blue chips que pagam dividendos, e existem, enfim, né, BDRs pagam dividendos também. Então é difícil um pouco separar, né, o que é dividendo e o que não é. Mas no início eu sempre não ligava tanto para dividendo, por quê? E faz sentido porque o meu retorno médio desde 2017 para cá, é de 30% ao ano da minha carteira pessoal. É bastante coisa, né? E aí, se você for investir em dividendos, o dividendo você vai ganhar um dividendo de quê? 6, 7% ao ano. É óbvio que tem a possibilidade de valorização dos ativos, né? Então, a estratégia de dividendos é atraente por causa disso. Você combina os dois mundos e aí você tem um retorno bem legal, sem falar o dividendo pingando na conta o tempo inteiro, né? Só que eu sempre fui muito propenso a risco e eu sempre fui mais atrás de empresas descontadas e menos ligando para empresas pagadoras de dividendos, tá? Mas aí agora que eu comecei, nos últimos 2, 3 anos, que eu comecei a migrar parte da minha carteira para essa estratégia de dividendos. O montante, né, financeiro ficou maior, felizmente, né? Espero que isso aconteça para todos nós investidores. E hoje já não preciso correr tanto risco, e sem falar que eu já estou começando a olhar para o Murilo daqui a 10, 20, 30 anos. Então, hoje a minha carteira ela ainda está nessa parte majoritariamente nem tanto voltada para dividendos, mas está cada vez maior essa parcela de empresas pagadoras de dividendos dentro da minha carteira, tá? É outra parcelinha, uma outra estratégia que daqui para frente vai só crescer dentro da minha carteira. E Murilo, quando você soube que estava na hora, assim, de diversificar entre ações e fundos de investimento, né? Como que o investidor pode identificar que esse momento chegou, né? Primeiro eu queria até falar um pouco sobre o preconceito, né, que muitos investidores têm com a indústria de fundos, e eu já tive, tá? Eu falo isso porque eu já fui um desses. Fundos têm muitas taxas, né? Para começar, tem imposto de renda. Até então, se você investir em ações e vender menos de 20 mil reais por mês, você está isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver como é que a reforma da tributária vai avançar, né? Mas tem imposto de renda, essa é a primeira coisa. Tem taxa de administração, que às vezes na maioria dos fundos ainda é 2% de taxa de administração, e alguns fundos cobram taxa de performance. Então, é bastante taxa, é verdade. Só que o ponto é que quando você abre o histórico do fundo na internet, já está livre, né, dessas taxas. Então, quando você compara esse retorno com qualquer outra coisa, já é laranja com laranja, tá? Então, se o fundo cobra uma taxa que parece alta, mas ele entrega um retorno muito bom e você conhece a gestão, tem confiança nessa gestora, não é isso que deveria eliminar esse fundo. Óbvio que é um fator de preocupação, um fator para você olhar. Taxas altas ninguém gosta, né? Mas se o fundo é bom, então o investidor deveria olhar, tá? E aí, como eu comentei, eu passei boa parte da minha início de jornada como investidor extremamente arrojado, e aí o montante financeiro foi aumentando, né, até o momento que, de fato, a oscilação estava ficando grande demais na minha carteira. Como o montante era maior e o montante ficou maior, né, em relação ao início da minha jornada, e hoje eu tinha muito dinheiro investido em ações, eram umas oscilações que financeiramente me incomodava, né? Por mais que eu estava acostumado, eu falei, eu já não preciso mais correr tanto risco assim como eu corria lá no início. Né? É o famoso teste do travesseiro, que eu comento aqui, já comentei algumas vezes também, né? Que a gente brinca que a corretora tem lá o teste de suitability, você responde ali umas 10 perguntas para a corretora tentar traçar se o seu perfil é conservador, moderado ou experiente, né? Mas o verdadeiro teste de suitability é esse, do teste do travesseiro. Então, quando eu vou dormir
e o negócio começa a me incomodar, é um sinal de que talvez eu estou correndo um risco que já está grande demais para mim. Então foi algo que foi natural, tá? Até porque, primeiro, eu venci essa barreira, esse preconceito aí de que só porque tem taxa e imposto de renda é ruim, não é verdade. Tem muitos gestores excelentes, aí conforme eu fui estudar os fundos, eu fui entender a dinâmica, tá? E sem falar, acho que o principal fator de todos é que o fato de que a gente pode simplesmente estar errado, né? Então, por mais que a gente respire e viva o mercado financeiro e acha que faz excelentes escolhas de ações, todo mundo está sujeito a estar errado. O próprio Warren Buffett erra, ele já errou algumas vezes. Então, quando você delega parte da sua carteira para outro gestor, alguém com muito know-how e que pensa diferente de você, e que principalmente investe diferente que você, né, porque acho que essa que é a beleza da diversificação, traz um ganho muito legal para a carteira, tá? Então, a gente vai comentar aqui sobre alguns fundos que eu tenho na minha carteira pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu acho que me ajudou a minha carteira a diversificar ainda mais, e enfim, né, eu acho que o investidor deveria ficar de olho, manter esses fundos no radar. Então, bora falar dos fundos, Murilo. Você tinha me comentado nos bastidores, né, que está bem ansioso, porque vai reabrir já nessa segunda-feira, né, dois fundos da gestora Ibiúna, né, que é o Ibiúna Ed e o Ibiúna Ed STH. Eu queria entender quais são as características desses fundos e por que valeria a pena para o investidor aplicar neles. Exato. Na segunda-feira agora, os dois fundos da gestora Ibiúna vão reabrir, tá? Sendo que o STH ele vai ficar um mês só reaberto. Ele vai abrir no dia 2 de agosto e vai fechar no dia 3 de setembro. Já o Ibiúna Red, os nomes são bem parecidos, né? Já vou explicar a diferença. O Ibiúna Red vai abrir no dia 2 de agosto e aí não tem uma previsão ainda de fechamento, tá? Antes de falar dos fundos especificamente, vamos fazer um top-down aqui, né? Falar da gestora, Ibiúna. Na equipe de gestores da gestora Ibiúna, nós temos dois nomes muito importantes, Mário Torós e Rodrigo Azevedo, dois ex-diretores do Banco Central. Eu não conheço, e aparentemente acho que não tem mesmo nenhuma outra gestora no Brasil que tem dois ex-diretores do Banco Central na equipe. Então, assim, são pessoas que sabem muito, né, no ramo deles. E sabem muito mais do que eu de juros, né, por exemplo. Né, por mais que eu viva focado em ações, em juros, indiscutivelmente, eles sabem muito mais do que eu e muito mais do que provavelmente a maioria, ou praticamente todo mundo que está assistindo esse programa. Tá? E mesmo assim, veja que não é garantia de retorno. Né? Mesmo assim, o fundo oscila, faz parte do jogo. Né? Mas aí, para começar, qualificação dos gestores, altíssima confiança, gente que tem uma experiência muito grande. Para falar algum retorno, o investidor, vou até colocar na tela aqui o gráfico, a comparação, tá, do STH e do Ibiúna Red. O Ibiúna Red, nos últimos 12 meses, ele conseguiu um retorno de 400% do CDI. Tá? Então, para a volatilidade que ele propõe, um retorno de 400% do CDI, para mim, está muito bom. Tá? Não é óbvio que não é um retorno de ação, né, que normalmente a ação a gente está falando da ordem da grandeza de 10%, 20%, 30% ao ano, né? Às vezes tem ações que sobem até mais, mas aqui é um jogo diferente, tá? Aqui é o jogo de diversificação, eles estão investindo em estratégias muito diferentes da que eu, como um stock picker, né, como alguém que investe em ações selecionadas, faz. Por exemplo, os fundos da Ibiúna, eles estão muito focados em juros, moedas, commodities, tá? Eles investem em países emergentes. Então, por exemplo, eles estão com a posição de juros lá no México, tá? E no Chile também. Eles podem operar dólar, né? Tanto comprado ou vendido, operar em commodities. E quando eles vão investir em ações, é sempre uma visão também diferente da que eu faço, porque eu vou sempre, né? Eu como investidor, eu vou sempre quase sempre, né, numa análise bottom-up, ou seja, olhando para a história de cada uma das empresas. Quando esses caras vão investir, eles fazem uma análise macro, né, o top-down. Eles vão olhar para o Brasil,
ou às vezes, na verdade, para o mundo, vão descobrir quais países estão no momento econômico melhor. Dentro desses países que eles vão escolher os setores, tá? E aí, diferentemente de mim, eu escolho os cavalos, eles não, né? Eles escolhem os setores. E com o know-how que eles têm, né, com certeza, e pelo histórico do fundo, né, de retorno, com certeza eles estão conseguindo fazer isso muito bem, tá? E aí, qual que é a diferença do Ibiúna Red e STH para o Ibiúna Red? As duas estratégias são iguais, tá? É o mesmo fundo, se um está comprando dólar, o outro vai comprar também. A diferença é que o Ibiúna Red, ele tem uma alavancagem em torno de 50% maior. Então, tudo isso que o Ibiúna Red faz, o Ibiúna Red STH faz isso 1,5 vezes mais, né? De forma que a volatilidade seja 50% maior. Isso significa que o STH é algo super arriscado? Não necessariamente. De novo, é só olhar ali o gráfico que vai ver que as oscilações fazem parte do jogo, mas não é nem de longe uma oscilação de bolsas de valores, por exemplo. Tá? Então, inclusive, por isso, eu sou inclusive mais fã do STH, porque como eu sou um cara muito propenso a risco, e já sei que volatilidade faz parte do jogo, e a gente está falando de dois fundos aqui, de uma gestora excelente, e que a volatilidade costuma ser tranquila, ir pelo STH, para mim, me agrada mais, já que é um fundo que tem, por ser alavancado, quando tudo vai bem, o retorno é melhor, é maior do que o Ibiúna Red, tá? Então, mas fica aí as opções, os dois vão reabrir, e aí o investidor tem que ficar de olho, porque o Ibiúna Red STH vai reabrir durante um mês, no dia 3 de setembro já vai fechar, e o grande problema desses fundos na verdade, é que não são fundos lá muito democráticos para o pequeno investidor, porque é R$ 5.000, né? A taxa mínima para entrar nesses fundos. Concordo que não é todo mundo que tem essa grana, mas para quem tem, fica aí a recomendação, porque dois excelentes gestores, excelente histórico e exemplos de fundos que complementam demais a minha estratégia. Tudo que esse fundo faz, eu não faço, né? Então, quando a gente fala de diversificação, eu acho que é por aí que o investidor deveria olhar, e eu acho que o timing está perfeito, sendo que na segunda-feira agora, né, no dia 2 de agosto, esses fundos vão reabrir. Murilo, e uma curiosidade, são 5.000, né, para você ter a entrada em ambos os fundos, né, mas aí para fazer os próximos aportes ou a permanência, como que funciona? E para o tempo de resgate, também pode resgatar a qualquer momento, quantos dias? Aqui é interessante a gente entrar nesse ponto, porque são fundos que, embora o STH tem data para fechar, o Ibiúna Red não, né? Mas vai fechar em algum momento, né? Então são R$ 5.000 para entrar, os dois são D mais 31. Então quando você pede o resgate, demora 31 dias úteis para esse dinheiro cair na sua conta. Enfim, não é tão, né, não é tão uma liquidez tão legal assim, mas o investidor que tem que entrar nesses fundos tem que entrar com a cabeça de longo prazo, tá? Eu acho que o investidor de longo prazo não tem problema nenhum com esse D mais 31, sendo que é uma parcela dos seus investimentos só que vai para essa estratégia, não o seu dinheiro, 100% do seu dinheiro, tá? Então acho que enfim, uma carteira diversificada não é tão problema assim. E aí, se o fundo fechar, o que acontece é que você não consegue mais fazer aportes, né? Ele fecha para captação, mas você pode resgatar, tá? Então, não é que o fundo vai fechar e o seu dinheiro vai ficar ali travado, né? Como se fosse um CDB de 5 anos que você só vai poder tirar quando no vencimento, né? Não é assim. Você pode resgatar. A única coisa que vai acontecer é que você não vai poder aportar mais nesses fundos, tá? Essa é a única diferença. Murilo, e você também comentou que tem em carteira os fundos Western Asset e MAB5, né, e o da gestora Hashdex. Como funcionam esses fundos, né, e quais são as principais características deles? Exato, Caterina, são dois fundos que eu também tenho na minha carteira. Esse Western Asset e MAB5 eu sou fã, porque é um fundo de renda fixa D mais 1, então, assim, o benchmark dele é o IMAB5, né? Só que o gestor do Western Asset, ele tem uma flexibilidade muito bacana. Então,
Não é aquele tipo de fundo que ele vai comprar ali Tesouro Selic, vai comprar um ou outro tesouro direto ali, e é isso aí. Né? Não, ele tem flexibilidade para operar renda fixa de vários vencimentos diferentes, inclusive está vendido, né? Operar vendido em alguns investimentos de renda fixa. Então, assim, é um trabalho muito bem feito que está sendo feito ali, de fato, de forma que o retorno desse cima B5 é algo na casa de 200% do CDI, tá? Para um fundo que é D mais 1. Então, o SNA Cima B5, para mim, tem muita cara de reserva não de emergência, mas de oportunidade. Então, aquela grana que está ali, rendendo 200% do CDI, D mais 1, se precisar, né, se aparecer uma baita oportunidade, se aparecer uma nova pandemia aí, por exemplo, né, Deus me livre, aparecer algo desse tipo de novo, mas só para pensar na magnitude, né, se a bolsa cair uma magnitude muito elevada, e eu falar, cara, eu preciso entrar comprado agora, né, tem muita oportunidade, eu preciso de dinheiro. O dinheiro está aqui, rendendo 200% do CDI e a D mais 1 de distância. Né? O cuidado que o investidor deveria ter, né, porque é o seguinte, é um fundo de renda fixa, é D mais 1, só que é uma volatilidade que é alta, tá? Para um fundo de renda fixa, então muita gente vai ficar tentado aí a colocar reserva de emergência nesse fundo. Muito cuidado, a volatilidade é relativamente alta, tá? Para esse tipo de ativo. Agora, para uma reserva de oportunidade, né, e para mim, que eu estou super propenso a risco, para mim, eu estou super tranquilo com essa oscilação, mas é preciso dar esse recado para os investidores, tá? Já o Hashdex, né, tem até o ETF, né, o Hash 11, assim, eu tenho uma parcela que a gente fala que é low single digit, né, que é coisa de 4, 5% da carteira. Acho que não muito mais do que isso que o investidor deveria ter. Enfim, na minha visão, tá? Eu não sou, assim, o que eu acho? Criptomoedas é um negócio que pode ter um futuro muito importante, muito grande pela frente. É algo que está no início da jornada, né, como se a gente estivesse falando de internet nos anos 80, 90. Sabe? É algo que, às vezes, a sociedade ainda não terminou de conceber completamente o que é a tecnologia. Então, é algo que é muito caro ficar de fora. Resumidamente, é isso. Porque se as criptomoedas tiver, de fato, valor daqui para frente, é algo que pode valer 3, 4 vezes, 5 vezes, né? Às vezes até mais do que isso, no longo prazo, não no curto prazo, estou falando de longo, tá? 5, 10 anos para frente. Pode ser, não vale nada. Né? Pode ser que toda a sociedade vire e fale, cara, criptomoeda, enfim, né, foi uma invenção louca aí que não serviu para nada e vale zero. Né? Eu não acho que está caminhando para isso, eu acho que é o contrário, eu acho que tem potencial, o negócio está se mostrando uma tecnologia muito promissora, e eu gosto da Hashdex porque, como eu invisto por eles, eu invisto numa cesta de criptoativos. Óbvio que essa cesta é muito concentrada ainda em Bitcoin, mas tem outras criptomoedas ali. Então, eu não estou fazendo uma aposta em uma única moeda, né, tentando, enfim, como se eu tivesse um know-how superior para acertar exatamente qual moeda vai ser a vencedora. A minha aposta é na tecnologia. Então, acho que independentemente se alguma das moedas vencedoras de longo prazo sair desse portfólio que a Hashdex investe, lindo. Né, vai, assim, e acho que a estratégia é essa. Se der certo, é um negócio que multiplica por 3, 4 vezes e vai ajudar pra caramba na rentabilidade da minha carteira. Se for para zero, não vai atrapalhar. Tá? Acho que, por exemplo, eu já tinha Hashdex, né, já tinha investimentos em criptomoedas antes dessa queda super brusca que deu aí os criptoativos. E a minha carteira continuou de pé, né? Então não afetou tão significativamente. Então eu acho que é isso que o investidor deveria olhar. E óbvio, em questão de diversificação também ajuda pra caramba. Outra, assim, é um bicho totalmente diferente. A gente não está falando de ação, a gente não está falando nem das estratégias que a Ibiúna, por exemplo, investe, né? Que é olhar juros, moedas, mundo afora. É criptomoeda. Criptomoeda é outra coisa e diversifica pra caramba o portfólio. Tá? E o legal da Hashdex é que você tem o Hash 11, né? Mas tem uma opção de fundo também. O investidor pode olhar aí o Hashdex 20, que basicamente 20% só desse fundo que ele investe nessa cesta de ativos de criptomoedas e 80% desse fundo vai para uma estratégia de renda fixa.
Então, como 80% está em renda fixa e só 20% de criptomoeda, a volatilidade fica menos louca, né? Enfim, se fosse 100% de criptomoedas, aí vai oscilar para caramba, mas 80-20 fica uma volatilidade bem mais tranquila e é uma opção para o investidor também que às vezes não quer pular de cabeça no Hash 11, né? Olhar para o Hashdex 20 pode ser uma boa também. Murilo, só recapitulando aqui sobre esses 4 fundos que você comentou, eu queria entender para qual estratégia cada um, né? Você citou que o Western Asset, por exemplo, é para uma reserva de oportunidade e os outros 2 seria para diversificação. E em relação, assim, a fundos e ações, quanto de porcentagem a gente deveria ter em carteira, né, de cada tipo de ativo? Todos esses fundos, esses 4 fundos, tirando o Ibiúna Red com o Ibiúna Red STH, porque ali é a mesma coisa, né? O que muda é a alavancagem. Então, eu vou resumir essas 3 estratégias, tá? O Ibiúna, o IMAB5 e o Hashdex. Todas essas 3 são coisas muito diferentes para quem está investindo em ações, tá? Então, as 3 já têm esse potencial de diversificação muito grande na carteira. O Western Asset IMAB5 é aquele fundo que vai render 200% do CDI. Então não é aquele fundo que você acha que vai ganhar dinheiro pra caramba. Ele para render alguma coisa, render uma forma significativa a um fundo D+1. Tá? Eu acho que é um excelente fundo. Quem for procurar aí pode ver o histórico. Você vai ver que o histórico é muito longo. Então dá para confiar realmente nessa gestora. Hashdex tem esse potencial de investir, né, de apostar, na verdade, no longo prazo do sucesso das criptomoedas. E, de novo, pode valer zero. Então, cuidado. Né, eu não acho que vai valer zero, mas pode valer zero. Então, cuidado, investidor, nesse tipo de estratégia. Mas para a diversificação, ter um pouquinho da carteira nesse tipo de estratégia, acho que funciona bem também. E aí, o Ibiúna Red, né, o Red STH, desses 3 aí, acho que é o melhor, tá? O melhor fundo é esse. E o investidor deveria realmente aproveitar essa janela que está se abrindo, esses fundos se abrindo para captação. E se tiver esse dinheirinho, né, que não é tão simples assim, ter 5 mil reais na conta na hora para aplicar, mas são excelentes fundos e que eu acho que o investidor deveria ter na carteira, sim. Eu sigo uma estratégia bem parecida com o que eu uso nas minhas ações quando eu vou investir em fundos, tá? Que é o seguinte, alocação máxima de 15%. Né? Qualquer coisa que passa de 15% em uma única coisa, não importa o que, é demais. Né? É uma alocação realmente muito grande, então essa fica aí a sugestão, tá? Se vai entrar nesses fundos, tanto o Ibiúna, tanto o IMAB5, e o Hashdex mais ainda, né? Hashdex eu acabei de comentar que normalmente é faixa de 5% da carteira que você vai ter. Cuidado aí com essa alocação, tá? Não é para colocar todo o seu dinheiro nesses fundos, são sugestões e que eu tenho na minha própria carteira para também diversificar a carteira de vocês, investidores. Bom, e essa foi a análise do Murilo Breder sobre fundos de investimento e gestão de portfólio. E agora, vamos ao momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. Murilo, temos a pergunta aqui do Carlos Bolonetti. Ele questiona, quando um ativo ou empresa já ultrapassou o valor justo e sai da carteira recomendada, que atitude o investidor deve tomar? Tem que vender as ações, investir em outra empresa que possa estar ocupando o lugar na carteira, ou é melhor manter o ativo e acompanhar? Fala, Carlos. Então, se você está seguindo a nossa carteira recomendada e aconteceu as duas coisas, tanto o ativo já passou o nosso preço, né, recomendado, como o ativo saiu da carteira recomendada, sim, você deve vender esse ativo e comprar o ativo que entrou no lugar, né? Fazer a alteração conforme está no nosso relatório. E lembrando que os nossos relatórios mensais, eles sobem na plataforma 10 Invest todo primeiro dia útil do mês. E não precisa nem ser cliente da 10 Invest, né? As carteiras também estão no site do Invest News. Então, no primeiro dia útil de cada mês, lá no site do Invest News, vai estar todas as carteiras devidamente atualizadas, tá? Então, nesse caso, sim, é para vender e comprar as ações que entrou no lugar dela, tá? O único cuidado é que o investidor não deve confundir aqui é o seguinte,
Muitas vezes o ativo, né, eu, por exemplo, uso a metodologia de até que preço comprar, porque é algo que, enfim, se a empresa está na carteira, essa empresa é boa, né, por natureza, pelo menos eu acho que é, né, se ela está na carteira, ela passou pelo meu crivo, né, e aí ela atinge o até que preço comprar que eu recomendei. Nessa hora, enquanto não tem relatório novo, né, o investidor deve simplesmente não fazer nada, ou não comprar mais, tá? Na minha visão. Respeitar esse preço que eu falei, de até que preço comprar. Porque muitas vezes, isso acontece recorrentemente, a empresa que é boa, ela vai entregando resultados. Normalmente eu volto para a planilha aqui do Excel, eu ligo, faço uma reunião com os diretores de lá, tento entender o momento atual da companhia, e muitas vezes eu acabo encontrando ainda mais potencial de alta e reviso esses preços para cima, tá? Então, por isso que o investidor deveria acompanhar as carteiras, pelo menos uma vez por mês, né, que é quando sai o relatório novo, para saber, porque se for para sair do ativo, vai estar no relatório claramente que é para sair. É aí que você deve vender. Até lá, só o fato de que bateu o preço teto, bateu até que preço comprar, isso não é para sair ainda, é para aguardar o nosso sinal, beleza? Beleza, e temos a pergunta do Henrique Mota, né? Ele gostaria de saber sobre o fundo Alasca, né? Por que, que o fundo ainda está sofrendo? Se o Bovespa chegou até alcançar os 130 mil pontos, né? E se o fundo estar desta forma é algo negativo para o investidor. Ô Henrique, então, cara, você tem que entender qual que é a estratégia do fundo, tá? Porque o Alasca, ele é um fundo com um risco maior do que a média. Né? É um fundo de ações, ou seja, só a estratégia de ações por si só já é mais arriscada, por exemplo, do que a estratégia que eu comentei do Ibiúna. Então, qualquer fundo de ação provavelmente tem uma oscilação maior do que o do Ibiúna, que eu comentei. E o Alasca, tocado ali pelo grande Henrique Breda, é um fundo que ele toma posições realmente arriscadas. Ele investe em empresas que estão passando por um momento de reestruturação. Né? Então, comparar desempenho de Alasca, óbvio que o Ibovespa é um benchmark, né? Por ser um investimento, por ser um fundo de ações, o Ibovespa é um benchmark. Mas o Ibovespa, ele está muito, assim, eu falo isso muitas vezes, né? O Ibovespa ele é muito concentrado em bancos e commodities. Então, coisa que o Alasca até tem, né? Tem Vale no meio da carteira deles e tal, mas tem várias outras coisas que tem um peso muito maior no fundo do Alasca e não tem no Ibovespa. Então, o Alasca é um fundo realmente diferente, tá? Então, você precisa entender isso e dar tempo ao tempo, tá? Porque, enfim, quando a gente fala de fundos, a gente tem que olhar pelo menos numa janela de 12 meses até mais, né? 12 meses o mínimo, assim, olhar para 24 meses, 36 meses, né? E o fundo Alasca, ele fez um bom trabalho lá no início, né? Todo mundo ficou bem famoso pelo case de Magazine Luiza, que eles brilhantemente conseguiram conduzir muito bem, inclusive uma posição que eles têm no fundo até hoje, né? Salvo engano, pelo menos eu não sei se eles venderam, mas acho que tem. Então, assim, faz parte do jogo, tá? Paciência, tenta entender aí a mente do gestor, tá? Do Henrique Breda, por exemplo, que é uma das figuras fortes aí do Alasca. Agora, você não precisa ficar sofrendo à toa. Se você descobriu que esse tipo de investimento te incomoda, uma volatilidade acima do que você esperava, existem outras opções de fundos menos arriscados e aí não tem problema algum. Nesse caso, você eventualmente resgatar parte do dinheiro que está no Alasca e, por exemplo, investir no Ibiúna da vida, né? Que tem uma volatilidade menor, faz algo totalmente diferente do que o Alasca faz, né? Vai diversificar a sua carteira, né? Mas é questão de perfil, tá? Eu só não acho que você deveria resgatar dinheiro simplesmente porque o fundo caiu. Isso faz parte do jogo, vamos dar tempo ao tempo, tá? Então, essa que é a minha visão sobre o fundo Alasca. Bom, essas foram as perguntas desta semana, mas se você tem outras dúvidas, deixa elas aqui nos comentários do vídeo ou pelas redes sociais do InvestiNews. Assim, os analistas podem responder nas próximas edições. E o programa fica por aqui. Lembrando que o Analista Sem Ação vai ao ar todo domingo às 9 horas, então não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado financeiro.
Murilo, muito obrigada pela tua participação no programa. De nada, Caterine, um abraço para vocês, investidores, e até mais. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.